Quando nós falamos de momento angular, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é um movimento circular, um movimento giratório, né? Seja de uma partícula, seja de um corpo rígido. Mas nós temos alguns problemas que nós temos que analisar o momento angular de uma partícula em movimento retilíneo, né? O momento angular de uma partícula em movimento retilíneo, ao contrário do que muitos pensam, nem sempre é igual a zero, né? Vamos ver um exemplo aqui, né? Imagine essa partícula aqui com velocidade v, né? Para definirmos o momento angular dessa partícula, a primeira coisa que nós precisamos é saber momento angular em relação a qual ponto, né? A qual eixo, né? Vamos supor que o nosso eixo aqui passe nesse ponto, né? Sendo normal ao plano da tela, né? Então aqui está nosso eixo de rotação, né? Em relação a esse eixo de rotação, qual o momento angular dessa partícula? Faz sentido fazer essa pergunta, né? Vamos analisar agora a definição de momento angular, né? A definição de momento angular tem a ver com o produto vetorial da distância do vetor distância da partícula ao eixo de rotação pelo momentum linear. O momentum linear é simplesmente m vezes v. Então nós podemos escrever desse jeitão aqui, né? mr vetorial v, né? Bem, obviamente, esse é um vetor, né, que está fora do plano. Esse é um vetor normal ao plano definido pelos vetores r e v, né? Mas a intensidade desse vetor, né, vai depender desse ângulo θ, né? Então nós podemos escrever aqui mrv seno θ, ou simplesmente mv vezes r seno θ. Nós vamos entender por que nós escrevemos dessa forma aqui, né? Bem, se esse é um movimento retilíneo, né, nós desenhamos aqui a trajetória do movimento em azul. E qual o significado desse termo r seno θ? É o módulo desse vetor vezes o seno desse ângulo. O significado físico disso é esta distância aqui. Perceba que essa distância, de fato, é r seno de θ, né? E essa distância ela é característica do movimento, né, e do eixo de rotação. Perceba que essa é a menor distância que a partícula se aproxima do eixo, né? Veja que esse r mínimo aqui é a menor distância da partícula ao eixo nessa trajetória retilínea, e esse é o significado do r vezes seno de θ. A menor distância da partícula ao eixo, né, que está sendo considerado no problema. Muito bem. Então veja que uma coisa muito interessante que acontece aqui. Quando eu vario esse r aqui, seguindo a trajetória da partícula, o θ vai variar também. Mas o produto r vezes seno θ não varia, certo? Independentemente de onde a partícula está localizada, né, vai variar o ângulo e vai variar a distância ao ponto, mas a multiplicação de r pelo seno do ângulo vai ser sempre a mesma. Então nós podemos escrever, né, quando nós temos uma partícula em movimento retilíneo, né, nesse caso aqui, movimento retilíneo uniforme, nós podemos escrever simplesmente o momento angular da partícula como sendo o momento linear dela, ou seja, a massa vezes a velocidade, vezes a distância mínima, né, da partícula, ou seja, a distância de máxima aproximação da partícula ao eixo considerado. Tá? E isso é importante em muitos problemas em que você analisa colisões de partículas, né, com certos corpos acoplados a eixo que entram em movimento, né? Então isso é muito importante, a conservação do momento angular, né, em colisões.